qualquer maneira, concedo a palavra ao doutor Eduardo. Primeiramente, agradeço o convite, cumprimento os colegas de mesa, professor Najib, muito bom estar aqui novamente, o amigo Guilherme, a professora Cristina, e parabenizo o palestrante, sobretudo pela escolha do tema. Uma tese começa num bom momento quando se pesquisa algo desafiador, original, como é o caso. Na minha breve fala, eu vou pontuar 3 coisas, alguns comentários da evolução histórica do Instituto. Em seguida, eu vou tratar das vantagens e das possíveis desvantagens e críticas do estado de coisa inconstitucional, que foi aqui muito bem explicado. Primeiramente, o tema ele se insere dentro de uma questão que já vinha sido debatida no Brasil. Eu diria que o estado de coisas inconstitucional está dentro do tema de controle judicial de políticas públicas. O tema de controle judicial de políticas públicas ganhou destaque no Brasil em 2005, 2006, quando do julgamento da ADPF número 45, o ministro relator Celso de Mello, em que se questionava o investimento mínimo da União no setor da educação no Brasil. Quer dizer, a previsão orçamentária incluía um total somado à distribuição em educação inferior ao patamar exigido na Constituição. E o ministro Celso Mello estava como relator, proferiu o voto mesmo quando corrigida a medida provisória por uma outra medida provisória. Nesse voto proferido, ele invoca o tema da possibilidade do Poder Judiciário controlar as políticas públicas. A literatura mundial nesse campo é vasta e elucida questões bastante complexas. Primeiramente, no campo do controle judicial das políticas públicas, o Poder Judiciário, em geral, e o Supremo Tribunal Federal, em especial, eles estão atrelados a um controle vinculante das políticas públicas estabelecidas, ainda que as diretrizes, na Constituição Federal. O Judiciário se difere dos demais poderes inicialmente, porque o controle que ele realiza ele tem que ser provocado, enquanto que o Legislativo, por exemplo, e o Executivo podem apresentar políticas públicas e leis de acordo com a conveniência e oportunidade, desde que não contrariem a Constituição. Já na época não era fácil determinar em que medida há o controle da execução da política pública, se é uma política pública contrária e mal executada, como o caso do orçamento, ou se era possível ao judiciário requerer a implementação de uma política não realizada. O exemplo que era sempre dado, muito mais fácil de ser percebido em municípios, sobretudo municípios que não têm um grande orçamento, era destinar uma parte considerável do orçamento público para shows, espetáculo, promoção e lazer, ao invés, por exemplo, de pavimentar as ruas e as estradas. É papel do judiciário determinar isso quando provocado pelos agentes devidos, por exemplo, pelo Ministério Público? Bom, essa questão já estava mais ou menos presente nos Estados Unidos nos anos 60, mas eu quero ficar nos 70, onde depois de Brown tem uma importante decisão sobre a reforma do sistema prisional. A mesma questão que chegou na Colômbia em 98 e que chega no Brasil décadas depois. Lá, o Poder Judiciário, as Cortes Federais, não foi feito pela Suprema Corte, requisitaram, dentro do orçamento das Cortes Federais, um alto investimento em perícias locais nas prisões. E as considerações e as provas que já haviam sido levadas à Suprema Corte, elas consideravam que o tratamento destinado aos presos e o sistema carcerário norte-americano violavam os 2 princípios constitucionais, em especial, para nós seria da dignidade da pessoa humana, mas eles colocavam do devido processo legal substantivo e do tratamento degradante em que uma pessoa, de um preso, era submetido por lá. A questão lá ainda era mais complexa, porque parte dos presídios era público, parte dos presídios era privado.
A maioria dos presídios hoje lá é privado, é um grande mercado. E a recuperação ou a implementação de políticas públicas no cenário nacional aconteceu gradativamente, tal qual na Alemanha. Veja que nos Estados Unidos, e o Dworkin já escrevia na década de 80, no Império do Direito, por exemplo, ou mesmo no Levando os Direitos a Sério, apresentando a diferenciação de regras, princípios e policies, políticas públicas. Já era a ordem do dia na temática lá. Essa questão chega e é decidida na Colômbia num cenário que me faz pensar até que nós costumamos a falar mal do Brasil, das políticas públicas do Brasil, do poder judiciário do Brasil, e quando esse gancho eu quero pegar ao final, quando eu tratar das desvantagens, e a gente esquece de ver que em certos momentos a nossa condição política e mesmo social ainda não chegou a um estado como o da Colômbia. O que é o deslocamento forçado de pessoas? São pessoas que vivem num território. Você conhece a meditação? E tem que fugir, deixando tudo para trás. É uma beleza. Porque as guerras do narcotráfico impedem que elas continuem ali. Eu não estou falando de 2 pessoas, de 1000 pessoas, mas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas ao longo dos anos, tal qual o Supremo Tribunal de lá, o Tribunal Constitucional colombiano, viu e decidiu, por muito bem, proteger. Quais foram os principais direitos detectados nesse caso? Para as pessoas que saíam do seu território, na tragédia dos cárceres, elas tinham liberdade e segurança no estado que elas viviam originariamente, violadas. E quando elas se deslocavam para um novo momento, um novo município, elas já não tinham mais trabalho, moradia e muitas vezes nem educação e saúde próprias, porque o sistema educacional e de sanitário desses países não é integralmente gratuito, nem em todas as localidades. Então modificava por completo a condição do cidadão sujeito de direitos fundamentais que ficava afastado em qualquer das situações, no estado originário ou depois do deslocamento para onde eles iam, desprovido completo de direitos. O acerto da decisão colombiana está nos diálogos, na permanente fiscalização. Nesse processo que foi aqui trazido, e é o principal, foram realizadas nada mais nada menos de 14 audiências públicas durante o cumprimento de cada etapa, entre 2004 e 2010. O que fez com que esse diálogo fosse aperfeiçoado. E num dado momento em que determinadas omissões não tinham sido sanadas, o Poder Judiciário resolveu atuar mais forte. Resolveu, então, aumentar as exigências e o controle. E transferir para os poderes constitucionais constituídos o dever de fiscalização. Por exemplo, se aquelas medidas determinadas pelo Poder Judiciário estavam sendo realmente executadas. Muito bem. Agora, vamos pensar no segundo ponto. Vantagens do estado de coisas incondicional no contexto brasileiro. Quais são as vantagens que a gente poderia ver da adoção dessa teoria? Primeiro, uma coisa que talvez deva ser mais falada é o aumento, para quem gosta de novas modalidades de controle de constitucionalidade das leis e das políticas públicas. O sistema brasileiro é bastante complexo. Pela complexidade federalista no Brasil, pela possibilidade de cuidar de diversos assuntos numa Constituição analítica que constitucionalizou todos os campos do direito, em segundo lugar, e pela adoção de um sistema parcialmente de controle difuso de constitucionalidade das leis, parte como o norte-americano e parte do concentrado abstrato como o europeu, bastante diferente do alemão, mas como um modelo europeu. A combinação desses 4 fatores torna o sistema de controle brasileiro dos mais complexos do mundo e está em constante aperfeiçoamento. A ideia de pretensão de correção na jurisdição constitucional aí vista. Mas tem uma coisa que eu vejo do aumento do alcance do controle de constitucionalidade com a adoção dessa teoria.
que é a possibilidade do exame de fatos inconstitucionais. E não apenas face à norma, face à lei, tal qual o tradicional exame de controle e da ação direta é feito. Há fatos, muitas vezes, socialmente relevantes, que afetam, por um longo tempo, parcela significativa da população. E essa parcela não consegue, mediante os órgãos majoritários, ser ouvida. Segunda vantagem, a formação de um diálogo institucional. É tão defendida essa teoria ultimamente, não tenho tempo aqui de explicá-la, mas é uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação da UFRJ, da autoridade do Poder Executivo dialogando com o Poder Judiciário. Nas metas a serem cumpridas, outros órgãos de fiscalização, e até mesmo dos tribunais de contas, atuando, e o Ministério Público e as defensorias, conjuntamente do Poder Executivo. O Poder Legislativo sabendo das omissões que existem para que ele elabore as leis. E o que falta para essas leis em matéria de direitos substanciais a serem protegidos. Terceira vantagem é o fim, com o respaldo e o sucesso numa decisão estrutural do estado de coisa inconstitucional, é o fim da omissão com a concretização constitucional e a promoção e proteção dos direitos fundamentais em questão. Quarto, ganho democrático. O judiciário não fica sozinho, com a corte acompanhando o desenvolvimento da política pública, pois se alcança, com a macro-sentença, um envolvimento maior dos atores institucionais e daquelas determinações constitucionais a serem cumpridas. E aí eu tenho que dar uma explicação. O Tribunal Constitucional colombiano quase não existe, ou não existia à época da percepção de uma decisão do estado de coisas inconstitucional, uma decisão erga omnes vinculante, como nós temos em sede de controle. Então, essa forma de ação começou sendo defendida para alargar o controle e sair das questões constitucionais interpartes para que elas fossem destinadas erga omnes. E a projeção constitucional foi aumentando de figura. E a quinta vantagem que eu aqui vejo é o maior uso de audiências públicas para acompanhar o caso no tempo, como as 14 audiências públicas entre 2004 e 2010, num só caso de deslocamento de pessoas, e 68 audiências. E 54 decisões, chamadas sentenças, definitivas ou interlocutórias. Passo para o ponto final, as desvantagens. Desvantagens do estado de coisa inconstitucional. E essas desvantagens, nem todas eu subscrevo. Quando eu não subscrevo, eu coloco aqui o doutrinador que as aponta. Muito mais para se fazer aqui uma provocação e continuar o debate sobre as desvantagens a serem percebidas. Primeira, uma pseudo-importação de teorias estrangeiras sem contextualização à realidade brasileira. Acho que o trabalho nosso aqui é justamente de realizar essa contextualização e, claro, que do tribunal ainda mais forte. Mas é um pouco o papel da doutrina, no esclarecimento dos pontos obscuros e contraditórios que uma decisão estrangeira, uma teoria estrangeira, pode ter em território nacional. Segundo ponto, segunda desvantagem, uma possível inefetividade da justiça, pois quando ocorre em sede de uma decisão de estado de coisas inconstitucional o seu não cumprimento, isso tem um efeito imediato nocivo, com a perda da credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. E é isso que alguns doutrinadores vão bater muito, como Celso Campilongo. Terceira desvantagem, que como Lênio Streck aponta, e ele é bastante crítico nesse ponto, ele é bastante crítico do processo de judicialização da política em geral e mortalmente crítico do ativismo em especial. Ele diz que não é inconstitucionalidade da norma, não está prevista a Constituição, é um controle da realidade, é um controle dos fatos, é um controle de um estado de déficit de direitos. Para o Lênio Streck, isso é um ativismo judicial camuflado e que tem como consequência um novo aumento de poderes
para o Poder Judiciário, mais fortemente um novo aumento de poderes para o Supremo Tribunal Federal, que já tem muito poderes. Alguns professores, e aí eu cito Celso Campilongo, eles deixam algumas questões. É o judiciário que vai decidir quando está presente o estado de coisas inconstitucional? Eu respondo, ele é sempre provocado. E a função dele é decidir mesmo. Segundo, é ele que tem legitimidade para definir as prioridades sobre direitos não realizados, não concretizados, promessas constitucionais não cumpridas? Terceiro, quem escolherá, uma subdivisão da questão anterior, quem escolherá entre tantos fatos sobre os mais importantes a serem protegidos do estado de coisas inconstitucional? O próprio professor Lênio Streck diz, isso é uma senha de acesso, é verdade, porque é um constante diálogo. O Poder Judiciário autoriza a instalação do estado de coisas e o cumprimento vai para a figura institucional própria. Mas ele diz, existem, em direito comparado, figuras de controle de constitucionalidade mais aptas a realizar tal diálogo. Por exemplo, o apelo ao legislador como técnica de controle em sede do Tribunal Constitucional alemão. Lá, o Tribunal Constitucional examina com caráter preventivo os possíveis resultados e encaminha, no começo de um processo de diálogo constitucional, aos legisladores, sendo mais respeitoso aos demais poderes, um leque de possibilidades para se alcançar a resposta. Ele não toma logo a resposta possível. Diz ainda o Campilongo e o Marcelo Catoni, em outro texto, o Poder Judiciário não tem formação técnica para prever como resolver e como implementar metas para a correção de inconstitucionalidade de fatos sociais, nem legitimidade para escolher, pois não foi eleito, pois essa é uma tarefa do Poder Executivo. E aí, o professor Lênio Streck aponta os problemas com um caso que nem é tão complexo e que acaba sendo motivo de grande divergência. O caso dos medicamentos preventivos contra o câncer, ou curativos do câncer, em que o Tribunal de São Paulo decide de uma maneira, o Supremo decide de outra, a Anvisa de uma terceira maneira, e todos ficam sem saber a regulação correta e os efeitos imediatos do remédio. O professor e colega meu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Ribas Vieira, entende que a decisão da DPF 347 foi mandatória e monológica, está longe de refletir a construção de uma jurisdição constitucional supervisora e atenta aos órgãos executivos com liberdade de ação, e a sentença promulgada também não consideram alguns efeitos importantes da efeito estruturante. O professor está atento e elogia o movimento da Corte Constitucional Colombiana, mas diz que não foi bem feito aqui no Brasil, em 2 linhas. O Campilongo ainda diz que se o STF falhar, o resultado será de uma ordem jurídica ineficaz, isto é, se as medidas não forem contempladas, e o acesso à justiça não se realiza. Antes de fechar, eu volto a mencionar que essas medidas, onde eu cito os doutrinadores, e essas indagações, eu não subscrevo. Eu coloco aqui na função de advogado do diabo, de provocador do debate, e penso que, com uma via de mão dupla, pensando nas possibilidades de êxito dessa política pública e de ganhos institucionais com os diálogos, deve ser implementado com todo o cuidado possível o aspecto do estado de coisas inconstitucional. E aí eu deixo uma provocação final para os demais debatedores, quer dizer, eu queria ouvir a opinião do Guilherme, queria ouvir a opinião do Najib, queria ouvir a opinião do Carlos Alexandre e da doutora Maria Cristina, o porquê eu tenho um dos motivos eu vou dar de antemão. Porque parte da doutrina brasileira, como o professor Lênio, como o professor Ribas, como o professor Celso Campilongo, como o professor Marcelo Catoni, tem uma insistência tão grande de bater na expansão do Poder Judiciário, sendo que poucas são as decisões
que há uma grande discordância dos mesmos autores no mérito quanto aos direitos alcançados. Por que bater tanto nessa expansão e nessa forma? Uma das razões que eu vejo é uma má leitura, na verdade, uma má contextualização da doutrina estrangeira. É comum, numa outra estrutura, que os doutrinadores e grandes professores dos Estados Unidos, eu estava lá agora por um ano, período sabático, mas dando aula na Universidade de Fordham e palestras na NIU, baterem no Poder Judiciário contra diversas coisas. Um grande período de autocontenção e um estado de situação constitucional onde ainda a Suprema Corte, em pleno século XXI, escolhe secretamente os poucos casos que julga, menos de 100 por ano. E 80% desses casos, 80% dos casos que vamos acompanhar nos próximos 20, 30 anos, eu já digo por quê, são escolhidos exclusivamente, escolhidos sim, pelo presidente da Suprema Corte, por isso ele tem tanto poder, o seu presidente, e são rebatidos em pouca medida, rejeitados pelos demais integrantes, que aí sim promovem a escolha de cerca de 20% dos casos numa sessão secreta que nem um estagiário participa, e o ministro mais novo é quem vai buscar cafezinho. E aí, para ver a diferença, e lá o ministro fica vitaliciamente, o que faz com que um ministro como Stevens tenha se aposentado com 91 ou 93 anos. E isso a corte fica, se ela for tradicional, conservadora, de autocontenção, com 3 ministros originalistas que se prendem aos mesmos argumentos do Founding Fathers para se aplicar tal qual eles foram previstos na Constituição original dos Estados Unidos em 1776, quando feita e defendida, ou 92, quando aprovada e ratificada e implementada, hoje. Isso é originalismo, não é interpretação histórica. É ficar preso aos argumentos do passado. Então, dentro desse contexto norte-americano, a doutrina é refratária ao Poder Judiciário, em especial à Suprema Corte. Não que eles não acertem, eles acertam, erram, mas o modus operandi, a proibição pelo próprio tribunal de televisionamento das audiências. Todo esse cenário faz com que a doutrina fique contra o Poder Judiciário e a Suprema Corte em larga escala. Todos aqueles progressistas, independentes se vão ser de centro, direita ou esquerda. Agora, a leitura dos críticos importada para o Brasil é um dos aspectos que parte da doutrina brasileira é contrária à expansão do Poder Judiciário. E eu indago, quais seriam os outros motivos? Que esse é um assunto pouco falado, né? A doutrina bate, mas por quê? Quais são os motivos dessa posição? Obrigado pela atenção. Aí vocês viram porque ele, no dia que saiu daqui, já virou professor, né? Mas como ele ficou um ano lá fora, então também a gente tem crédito, né, para pagar o tempo dele que nós perdemos. Estava comentando aqui, talvez fosse o caso, pelo interesse da plateia, que tal assim um tema, doutor Eduardo, para o ano que vem? O ano que vem está aberto em tudo. Com prazer. Sim, mas é da sua área. O Guilherme também. A prática do juiz da Suprema Corte, porque nós sabemos a prática daqui. Então, a prática, como é que julga a Suprema Corte? Né? Nem todo mundo viu aquele filme, A Trombeta de Gedeão. Então, é muito bom para ver isso. Vamos pensar a respeito. Sim, uma das questões mais interessantes e pouco aprofundadas no Brasil é que a processualística, o processo constitucional, hoje está, em muitos aspectos, distante do processo civil e das práticas de julgamento das cortes, dos tribunais. A prática da Suprema Corte. Finalmente, o professor Guilherme também é doutor, pós-doutor no tema, né? Mas eu queria pedir que eu queria um tempinho para fazer as minhas perguntas. Mas, de qualquer maneira, a maioria das perguntas que eu coloquei aqui, o Eduardo já respondeu. Então, de qualquer maneira, com a palavra, o professor Guilherme. Bom, quero saudar inicialmente o desembargador Najib pela presidência da nossa casa. É um prazer poder voltar a ela. Quero saudar o professor Carlos Alexandre pela excelência da sua palestra, realmente brilhante.
de certo modo, sistemática, concisa, profunda, nos levou a várias conclusões. Professora Cristina, professor Eduardo, senhoras e senhores, eu quero hoje, prometendo ser o mais conciso possível, trazer somente algumas observações sobre essa matéria com a finalidade única e exclusiva de instar algumas questões, de trazer alguns pontos para debate. É por isso faço uso do PowerPoint, me parece facilitar o entendimento, até para que nós possamos tornar mais dinâmica a nossa participação. Primeiro ponto que me parece interessante é o de que, quando se aborda o estado de coisas inconstitucional, essa questão deve ser inicialmente vista sob a perspectiva do uso persuasivo de certa jurisprudência estrangeira por tribunais constitucionais. O grande tema do século XXI, do direito constitucional contemporâneo, sem dúvida, é o diálogo entre tribunais. A possibilidade de um tribunal brasileiro, por exemplo, fazer uso de jurisprudência de outro país, e vice-versa. Esse diálogo em mão dupla que ocorre entre tribunais constitucionais. Me parece que está presente aquilo que eu chamei no meu último livro de constitucionalismo multinacional. A ideia de que o constitucionalismo não é só mais interno, mas que há problemas comuns que perpassam certo Estado e que podem vir a ser conhecidos por tribunais diferentes, de Estados distintos. Eu acho que esse é o começo da análise sobre essa questão e outras que futuramente poderão ser também colocadas. O uso persuasivo de jurisprudência estrangeira por tribunais constitucionais no contexto do constitucionalismo multinacional. A meu ver, quando se fala nessa questão, na possibilidade de um tribunal nacional fazer uso de jurisprudência estrangeira, 3 modelos podem ser verificados. Em relação ao estado de coisas inconstitucional, um deles agora é detectado claramente. Separo aqui as 3 possibilidades com indicação dos acordos do Supremo Tribunal Federal, nos quais eles podem ser visualizados, e os casos estrangeiros nos quais poderá haver alusão a cada um deles. Um modelo eu chamo de resistência ou repulsão. Claramente ele pode ser detectado na ADPF 153. Essa ADPF discutia a questão da anistia política, da possibilidade de se anistiar politicamente fatos ilícitos criminais praticados no regime de exceção anterior. Nesse acórdão houve alusão explícita a 2 casos, um caso chileno e um caso uruguaio. O caso chileno é o caso Inhanco, o caso uruguaio é o caso Curutier. E houve repulsão explícita à jurisprudência ali colocada. O Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, de certo modo, entenderam por bem não anistiar politicamente determinados ditadores e os atos políticos praticados. O Brasil refere-se ao caso, mas repudia a jurisprudência e adota a posição contrária. Posição no sentido de conceder anistia política de acordo com a legislação que então vigorava. É um uso persuasivo, só que no sentido de repudiar a jurisprudência. É uma possibilidade não tão comum, mas uma possibilidade que pode ser vista em alguns tribunais. Um outro modelo é o de referência ou reprodução. E talvez no Supremo Tribunal Federal Brasileiro o grande caso seja a ação direta de inconstitucionalidade 595. Nessa ação houve menção explícita a bloco de constitucionalidade. No entanto, o Supremo Tribunal Federal nunca deu aplicação ao bloco de constitucionalidade. Ele se referiu à famosa decisão francesa, decisão número 7144, de 71, quando, com base na doutrina de Favoré, houve a criação da ideia do que seria bloco de constitucionalidade, mas o Brasil nunca aplicou o que vem a ser bloco de constitucionalidade. Depois fez alusão em outra ação ao mesmo conceito, na ADI 514, também nunca aplicou bloco de constitucionalidade. E dificilmente aplicará, até porque bloco de constitucionalidade é um conceito adequado a constituições sintéticas. Não se adequa muito bem a constituições analíticas. Não há por que se ampliar aquilo que já nasceu amplo, mas é um modelo no qual há uma referência a uma jurisprudência que, no entanto, não é acolhida. Mas o tribunal indica que conhece o tema, porém não o acolhe explicitamente. Há um terceiro modelo que eu chamo de assimilação ou assenhoramento. Talvez o grande caso seja o recurso extraordinário 466-343. Foi nesse caso que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos anteriormente à emenda 45 teriam status supralegal. Criou um status normativo intermediário entre o status meramente legal e o status constitucional, seguiu uma linha doutrinária que o ministro Gilmar Mendes adota, que o tratado teria um status intermediário entre a legislação e a Constituição. Houve menção explícita a 2 casos, um caso holandês e um caso francês. A Corte Suprema da Holanda, dos Países Baixos, fez menção ao caso Northern. E o Tribunal de Cassação francês havia feito menção ao caso Vabre. Esses casos foram mencionados e, de certo modo, a jurisprudência melhorou um pouco aquela orientação, adaptando às realidades brasileiras. É uma situação na qual o tribunal não repudia e nem meramente cita, mas menciona que a jurisprudência existe e adapta para certas realidades.
E, por fim, há o caso agora que nós julgamos, do estado de coisas inconstitucional, na já citada ADPF número 347, julgada em 2015. Nesse modelo, o tribunal não repudia, o tribunal não meramente cita, e o tribunal não chega a mencionar com vistas a uma adaptação da jurisprudência. Mas, nesse caso, o tribunal menciona e acolhe o entendimento. Um dos raros casos em que o Brasil tenha feito isso, até porque o nosso índice de uso de jurisprudência estrangeira é muito baixo, se comparado com outros tribunais do mundo, talvez tenha sido esse. Nesse caso, uma rara hipótese, o tribunal brasileiro mencionou o estado de coisas inconstitucional, mencionou que provinha o entendimento da Corte colombiana, se bem que, como muito bem colocado o professor Carlos Alexandre, não se limita o estudo à Colômbia, mas tem inspiração no direito americano, no direito hindu, mas, de certo modo, menciona e acolhe. É um caso raro no qual se aborda essa questão. Então, me parece que, quando se analisa o estado de coisas inconstitucional, a questão deve ser investigada a partir dessa perspectiva. É uma situação rara de uso persuasivo de uma jurisprudência estrangeira para um tribunal constitucional brasileiro, no qual ele não repudia uma jurisprudência, não assimila uma jurisprudência, nem assenhora-se de uma jurisprudência, mas ele, de certo modo, como estou colocando aqui, se alinha, incorpora, dá ensejo àquele mesmo entendimento e adota, com razão da sua decisão, um entendimento estranho. Inclusive, deixando claro que esse diálogo cada vez mais se estabelece entre tribunais constitucionais e que o Supremo Tribunal Federal é um partícipe global dessa forma de diálogo entre tribunais constitucionais. Dito isso, a gente pode passar, então, à análise do que vem a ser, a meu sentir, o estado de coisas inconstitucional. A meu ver, o estado de coisas inconstitucional é uma forma nova de ativismo. Eu tenho verificado em doutrina uma certa resistência dos autores em associar estado de coisas inconstitucional a ativismo judicial. É uma forma nova de ativismo, não é a forma tradicional do ativismo, não é o modelo americano clássico do que vem a ser ativismo, mas é um ativismo. Desde que nós tenhamos em mente a ideia do que vem a ser ativismo e nós façamos uma separação entre ativismo e outras 3 hipóteses, que eu posso até chamar de ativismo, mas que não são, na sua tradição, um ativismo. Por isso, faço alusão a esse slide. Quero fazer aqui uma distinção entre o ativismo tradicional, o ativismo clássico, e 3 outros modos que, a meu ver, são atitudes ativistas para um tribunal constitucional. O ativismo extrajudicial, o ativismo processual, o ativismo dialógico. Quando, então, é analisada a questão do estado de coisas inconstitucional. O ativismo clássico, o ativismo tradicional, ele, inclusive, essa expressão decorre de um autor americano, Arthur Scheller Jr., que produziu um texto na revista Fortune, em 47, quando ele fazia uma comparação entre os campeões do ativismo e os campeões da autocontenção. Foi quando, então, em 47, esse termo ativismo veio a ser cunhado mundo afora. O ativismo tradicional, na verdade, é a ideia de que pode haver uma interferência mais clara, mais intensa do Poder Judiciário em questões afetas a outros poderes do Estado. De uma outra forma, pode haver uma participação mais incisiva do Poder Judiciário na concretização de valores constitucionais. A meu ver, o ativismo judicial nada mais é do que uma mensuração da calibração dessa atividade. O quanto mais intensa ou quanto menos intensa essa interferência pode vir a ser feita. Sendo certo que, na história global, ativismo e autocontenção passaram por um movimento pendular. Ora favorável ao ativismo, ora favorável a eventualmente, autocontenção. No Brasil, hoje, nós temos um contexto favorável ao ativismo. Já tivemos uma corte que se autoconteve muitas vezes. Hoje é uma corte nitidamente ativista, pela concepção que tem hoje, pela composição dos seus ministros. Mas o fato é que essa definição clássica do que vem a ser ativismo, ela não se amolda muito bem a outras modalidades de ativismo, que, repito, chamo de ativismo, mas não na sua versão clássica. Uma primeira atitude ativista, a meu ver, fora do padrão tradicional, é o ativismo extrajudicial, que é uma forma de politização. Nós estamos muito hoje acostumados a discutir a judicialização da política, mas pouco acostumados a falar em politização do Poder Judiciário. Quando se fala em ativismo extrajudicial, é o ativismo fora dos autos. É a politização do Poder Judiciário. É a ideia de que o Poder Judiciário é formado por homens e mulheres e que as manifestações públicas desses membros do Poder Judiciário podem ser uma forma de ativismo. Esse ativismo fora dos autos compreende qualquer hipótese na qual um membro do Poder Judiciário, no exercício regular de suas funções, se posiciona perante o Estado, perante a sociedade, perante a opinião pública, defendendo algum tipo de interesse que entenda legítimo. Essa politização é uma forma de ativismo. É o ativismo fora do Poder Judiciário, fora dos autos, fora da atuação clássica do Poder Judiciário, que eu chamo aqui de ativismo extrajudicial. Há também um ativismo, que seria o ativismo processual ou formal, que tem uma inspiração na doutrina espanhola,
Patrícia Rodrigues Patron, foi meu tema de doutorado, inclusive, que é a questão da autonomia processual. É a linha que o CPC novo tem agora em relação à deformalização do processo. É a ideia de que o processo constitucional é um processo dúctil, plástico, amoldável, que o tribunal pode, a partir de um grau maior de autonomia que tenha, no exercício de uma esfera discricionária, dar mudanças procedimentais aos seus ritos. O Brasil tem alguns exemplos disso, com audiências públicas, com a pauta do Supremo Tribunal Federal, com a modulação de efeitos em decisão tomada em controle de constitucionalidade. São hipóteses meramente procedimentais, nas quais o tribunal adota uma visão de processo plástica, moldável, e adota o processo mais adequado àquilo que ele possa vir a no futuro decidir. Isso é, de certa maneira, um ativismo. Não um ativismo em relação ao conteúdo daquilo que se decide, mas um ativismo em relação à forma que é usada para decidir a questão. E a questão que nós estamos hoje debatendo me parece ter a ver com o ativismo dialógico, que é um ativismo, sim. Diferentemente do ativismo tradicional, a Corte não tem a pretensão de decidir o caso concreto a partir de uma sentença ou de um acórdão. Mas a Corte reconhece que aquele caso concreto só poderá ser efetivamente conhecido se houver uma implementação gradual do julgado. E, a partir disso, adota certos meios de modo público, gradual, para que o julgado venha a ser implementado. Não é uma decisão imediata que põe termo a uma causa, mas é uma série de condutas posteriores que, de modo gradual, participativo, flexível, público, dão ensejo à implementação daquele julgamento. Isso é, de certo modo, um ativismo. Isso é, de certo modo, uma intervenção em matérias afetas até então a outros poderes. Não me parece que isso viole princípios da Constituição, assim como o professor Carlos, assim como o professor Eduardo, não me parece inconstitucional, o estado de coisas inconstitucional, mas deve-se entender que é uma participação mais intensa numa esfera que até então era legada aos atores políticos. E, de certo modo, se traz a discussão da arena, que até então era política, para uma outra arena, que é a arena jurídica. Mas, de certa maneira, é uma forma de ativismo, sim. Dito isso, eu passo, então, para a análise do caso colombiano. O estado de coisas inconstitucional, na jurisprudência colombiana, possui 3 grandes exemplos. O professor Carlos Eduardo muito bem tocou nessa questão. Um exemplo é o caso ligado à saúde pública. Foi mais recentemente julgado uma sentença de 2008. Há outro caso em relação ao sistema carcerário, que foi o caso padrão, a partir do qual esse revigoramento do estado de coisas inconstitucional, de certo modo, adveio, esse caso de 98. E há também o caso em relação aos deslocamentos internos das Farc. Esse caso é de 2004. O Brasil agora seleciona um desses casos. Nós estamos enfrentando a questão, em relação à DPF já citada, do estabelecimento carcerário, das políticas públicas em matéria penitenciária. Quero fazer aqui um exercício de futurologia. Se o Supremo Tribunal Federal vier no futuro conhecer novamente dessa questão do estado de coisas inconstitucional, a meu ver, talvez o tema mais propício para que isso venha a ser conhecido possa ser ligado à taxa de homicídios e as políticas públicas do Brasil em relação ao combate de crimes contra a vida. Me parece que, em relação a esse tema, também os pressupostos podem estar presentes. Pressupostos que o professor Carlos Alexandre já tocou e que eu vou voltar a mencioná-los. Se futuramente o Supremo Tribunal Federal vier a ser instado em relação a conhecimento ou não do estado de coisa inconstitucional, pode ser um bom tema. A questão dos homicídios, da taxa dos homicídios, de milícias, de tráfico de drogas, que se ligam a essa questão de segurança pública, até porque segurança pública, tal como aconteceu na Colômbia, passa por uma falência absoluta. Os pressupostos estão presentes também. Mas, enfim, são os casos, a meu ver, que na Colômbia podem ser mais detectados, que no Brasil podem ser estendidos. O professor Carlos Alexandre muito bem tocou também em relação aos pressupostos. Comungo da mesma ideia, também entendo que são os 3 os pressupostos para a configuração de casos estruturais. Primeiro, o fracasso geral de políticas públicas. Segundo, o bloqueio dos processos políticos, institucionais e deliberativos. E terceiro, a violação massiva de direitos humanos. Algumas observações podem ser colocadas aqui. Primeira, que são conceitos cumulativos. Não basta a configuração de um pressuposto. Deve haver a configuração dos 3 de modo simultâneo. Segundo, que cada um deles possui adjetivos e que permitem a identificação clara de cada um desses pressupostos aqui indicados. Primeiro, não basta fracasso de políticas públicas. O fracasso tem que ser geral. Deve haver aquilo que o professor Carlos Alexandre muito bem tocou como uma falência. Um fracasso absoluto, total e restrito das políticas públicas desenhadas pelo poder público no momento em que vieram a ser implementadas. Segundo, deve haver um bloqueio absoluto dos processos
que estão previstos de modo ordinário. Processos políticos, institucionais, deliberativos. Esse fracasso tem que ser total. Deve a máquina estar totalmente emperrada, impedindo qualquer deliberação sobre aquela questão. E terceiro, deve haver não só a violação de direitos humanos, mas violação massiva, reiterada, aberta, clara, visível, objetiva. Esse Estado, esse pano de fundo, permite a um tribunal a declaração do estado de coisas inconstitucional. Como muito bem colocado, o tribunal deve ser rigoroso na aferição dos pressupostos, sob pena de banalizar esse instituto, de estendê-lo para situações nas quais o estado de coisas inconstitucional não é claramente visível. Gostaria aqui de trazer duas meras reflexões que não são muito bem verificadas em doutrina brasileira, nem colombiana, mas quando eu estudei sobre o tema, me vieram à mente. O estado de coisas inconstitucional se assemelha muito a dois tipos de controle. Controles que estão muito em voga hoje, mas não se confunde nem com um nem com o outro. Me parece muito claro que o estado de coisas inconstitucional se assemelha àquilo que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro mencionou agora como controle de prognoses legislativas. E, de certo modo, também se assemelha àquilo que o professor Eduardo tocou no controle das políticas públicas. Há pontos de contato e há pontos de convergência entre o estado de coisas inconstitucional e os dois institutos, mas não há confusão entre nenhum dos três. E há pontos de divergência que podem ser aqui separados. Por exemplo, controle das prognoses legislativas. O que é isso? Quando se fala em controle das prognoses legislativas, é a ideia de que o controle de constitucionalidade abstrato não está desvinculado de fatos. E que o Tribunal Constitucional, ao efetuar esse controle de constitucionalidade, deve, em certas medidas, se utilizar de provas para verificação de fatos. A nossa lei que regula a DIN, por exemplo, tem previsão expressa do controle de prognoses legislativas no artigo 9º. A lei que regula a DPF tem previsão expressa no artigo 11º. A lei que regula a ação interventiva no artigo 7º. Sempre mencionando que compete ao Supremo Tribunal Federal fazer uso de perícia, audiências públicas, fazer uso de comissão de certos especialistas para conhecer de certas questões. Que não há a desvinculação absoluta entre fato e norma, mas que fato e norma caminham para e passo. E que um tribunal, ao conhecer de uma norma, deve saber os fatos, para melhor conhecer da questão que é colocada sob a sua mesa. Há um ponto claro de convergência entre o estado de coisas inconstitucional e o controle das prognoses legislativas, porque os meios utilizados são os mesmos. Por exemplo, audiências públicas. Nas duas situações, vai haver utilização de audiência pública, pode ser caso de monitoramento de medidas. São medidas processuais comuns às duas situações. Agora, são completamente diferentes, e aí se inclui um ponto de divergência, porque quando se fala em controle das prognoses legislativas, há uma jurisdição em abstrato, um controle de constitucionalidade em tese. Quando se fala em estado de coisas inconstitucional, pode haver um controle em concreto. Não é da norma, mas sim do fato. É uma situação completamente diferente. Embora os meios sejam comuns, a jurisdição exercitada para a utilização dos meios é diferente. Mesma coisa falo em relação ao controle de políticas públicas. A ideia de que as políticas públicas desenhadas pela Constituição devem ser implementadas realmente. A ideia de que compete ao Poder Judiciário controlar omissões da própria administração pública, mesmo que essas omissões sejam atos administrativos discricionários, que até assim que o Estado tenha submetido na implementação de política pública. Há um ponto claro de contato aqui. Nas duas situações, a política pública fracassou. Há uma política pública estabelecida e há um fracasso em relação a elas. Mas talvez o ponto nevrálgico do estado de coisas inconstitucional, que o faz diferente do controle de políticas públicas, é que quando se fala em controle de política pública, o Poder Judiciário conhece aquele que foi omisso, identifica a autoridade responsável por aquela omissão. Foi o Poder Executivo da esfera federativa X, foi o Judiciário da esfera federativa Y, mas o autor da omissão inconstitucional é conhecido. Aqui, ao contrário, essa omissão é difundida. Essa omissão seria institucional. Ela pode pertencer a qualquer poder em relação a qualquer esfera federativa. Não há como se identificar o autor daquela omissão. Por isso é que, na verdade, o estado de coisas inconstitucional, a meu ver, não é exatamente o controle de política pública. Porque não há essa possibilidade de identificação do responsável pela frustração da política pública. Além do fato, claro, essa frustração ser mais intensa. Ser uma frustração absoluta, genérica. Mas existem alguns pontos de contato entre as duas situações. Já caminhando para o final, gostaria só de mencionar que o estado de coisas inconstitucional nasceu no direito colombiano com base em uma lei que está em vigor lá, em que nós não temos algo semelhante aqui. Talvez possa ser uma das críticas ao novo CPC, inclusive. O estado de coisas inconstitucional tem como lastro o decreto 2591, de 91,
que permite ao juiz ainda conservar a sua jurisdição para supervisionar a situação. Há menção explícita que, em todo caso, o juiz deve estabelecer os efeitos da decisão para o caso concreto, mantida a competência até que o direito seja totalmente reintegrado ou as causas da ameaça tenham cessado. Isso dá ao Poder Judiciário uma jurisdição de supervisão, de monitoramento daquele caso concreto. Temos que reconhecer, o Brasil não tem algo similar a isso. Tá? Inclusive, o novo CPC teve a chance de colocar isso em seu bojo e não colocou. O que nós temos de mais próximo no Brasil desse decreto é o novo CPC, artigo 505, inciso 1º, que, a meu ver, seria insuficiente, porque ele menciona que a coisa julgada material ela pode ser revista numa situação. E é dito que nenhum juiz decide novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, se tratando de relação de trato continuado, que pode ser o caso, sobreveio modificação de estado de fato ou direito, caso em que poderá a parte pedir revisão que for estatuído na sentença. É próximo, mas não é satisfatório. Porque, na verdade, nós estamos entendendo que a coisa julgada ela não é imutável, mas que ela se amolda a uma situação de fato que é de trato sucessivo. Só que há duas diferenças para o caso concreto aqui estudado, em relação à norma. Primeiro, aqui se fala que a modificação de fato. Quando se fala em estado de coisa inconstitucional, o fato já havia quando houve a decisão. Não é fato novo, é fato já conhecido pela própria corte, que enfrentou a situação. E segundo, no estado de coisa inconstitucional, não é a parte que pede a revisão, mas o tribunal que decide e monitora aquilo que veio a ser julgado. Por isso, me parece que a legislação brasileira é insuficiente em relação a isso, e não contempla, por enquanto, o estado de coisa inconstitucional. Posso aqui, então, augurar que no futuro nós tenhamos uma modificação já do novo CPC para tentar mencionar isso. Nós tivemos um projeto de lei da professora Ada Grinove, que falava em coisa julgada determinativa, quando pretendeu estabelecer no Brasil um código de processo coletivo. Talvez se assemelhasse mais à ideia do estado de coisa inconstitucional. Também não seria exatamente a questão, mas seria mais satisfatório do que o que agora nós temos em relação ao CPC. Então, eu coloco, inclusive, em mesa essa questão. Está a nossa legislação apta a enfrentar o estado de coisa inconstitucional diante do futuro CPC, que nem contempla isso, e de projetos de lei que nós já tivemos, inclusive deliberação sobre eles, mas que foram rejeitados, que também não contemplariam o estado de coisa inconstitucional, mas, de certo modo, se assemelhariam a ele? Por fim, quero só mencionar que no estado de coisa inconstitucional, o que caracteriza essa jurisprudência são ordens judiciais de execução complexas, próprias dos casos concretos. Como eu coloquei, o tribunal não tem a pretensão de julgar o caso de acordo com a sentença ou com o acórdão, mas após a sentença, após o acórdão, conserva um monitoramento sobre aquilo que decidiu antes, para a adequação da decisão ao prazo que ele veio a fixar. Dois grandes exemplos são meios de ordens de execução complexa, audiências públicas e autos de inspeção. O tribunal não só pode realizar audiências públicas para uma deliberação coletiva, transparente, sobre aquele assunto, mas também fazer autos de inspeção em relação ao tema para inspecionar, de modo até supervisionador, sobre a implementação daquela política pública que antes entendeu fracassada, de modo geral. Quero só, então, terminar chamando à colação uma frase que me parece muito interessante, de Madison, constante em O Federalista, publicado no sábado, 1º de março de 1788, e que até hoje parece atual. Dizia ele que uma atenção para o julgamento de outras nações é importante para qualquer governo, por duas razões. Primeira é que, independentemente do mérito de cada plano ou medida especial, é de se presumir que, por vários motivos, ele se afigure para outros países como fruto de uma política sábia e honrosa. Segunda é a de que, em casos duvidosos, particularmente quando conselhos nacionais são deformados por alguma forte paixão ou interesse momentâneo, a opinião presumida ou conhecida do mundo imparcial possa ser a melhor orientação a ser seguida. Que Madison nos ilumine até hoje. Muito obrigado. Eu não vou falar que eu concordo com tudo que o Guilherme falou, que não fica bem. Anuncio que o professor Eduardo Ribeiro vai organizar, eu arrumei serviço para todo mundo, movimento para a doutora Denise, vai organizar um evento sobre STF against United States Supreme Court, semelhança e dessemelhança. Pode ser lá para chamar o assessor clerk, não tem concurso, mas pode ser que resolva introduzir concurso, aí vocês vão disputar. Então, já está preparado, né, porque o do Eduardo Ribeiro vai organizar isso junto com a Denise.
Acabei de receber uma solicitação que tem que fazer um outro evento sobre o mesmo tema que não deu nem para começar. Tá bom. Então, tá bom. Então, eu concedo a palavra à minha doutrinadora doméstica predileta, a doutora Maria Cristina. Bem, gente, bom dia, quase boa tarde. Na verdade, eu só vou fazer uma colocação. Primeiro, agradecer, especialmente a Emerge, parabenizar o desembargador Caetano por estar trazendo um tema desse aqui para a Emerge, que é um... Não dá nem para a gente falar sobre a relevância disso. Dele disse que a pergunta dele era... E queria fazer uma observação ao professor Dr. Carlos Alexandre, que, sobre a sua palestra, impossível falar sobre o conteúdo, mas eu acho que eu posso falar sobre o sentimento. O sentimento, pelo menos, que despertou em mim, parafraseando um pouquinho de Pablo Neruda, quando diz que a gente morre lentamente quando a gente deixa de ousar, eu acho que a gente morre lentamente quando a gente deixa de se encantar. E eu resumiria a sua palestra como encantadora. Não encantadora porque concordei ou discordei, até porque não tenho realmente capacidade de chegar nem próximo a isso. Mas encantadora porque ela, além de instigante, ela conseguiu, pelo menos para mim, eu acredito que para as pessoas que estão presentes, ao meu digno consorte, que eu conheço bastante, também encantou, no sentido de sair da zona de conforto. Não importa o que vai vir para frente, mas importa que a gente se mexeu. Você conseguiu fazer a gente se mexer. E com profundidade, com objetividade, com simplicidade. Uma simplicidade realmente encantadora, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente vive hoje é o desfile de egos. Isso está muito sério. Ao invés da gente pensar na essência, a gente está sendo seduzido pelos desfiles de egos, e eu não conheço, infelizmente, né? Estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, pessoalmente, mas uma pessoa que eu gostaria de conhecer mais, e da minha parte, eu já tenho 50 mil votos aqui para fazer vários eventos sobre esse tema. Porque esse tema ele não se restringe a 1 ponto, a 2, a 10. Ele se restringe, aliás, ele não restringe, ele liberta para você pensar para o resto da sua existência. E aí a minha colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: o senhor foi muito claro com referência aos pressupostos, embora o doutor Eduardo tenha trazido vários questionamentos fantásticos aqui, inclusive um deles, que a ideia dele foi justamente trazer o debate, se isso poderia enfraquecer o judiciário. Não vejo, tenho como conseguir ver nunca isso como enfraquecimento, até porque seria uma exceção, né? Seria um último caminho, mas as pessoas precisam saber que existe um último caminho. A gente está na situação que a gente está porque não tem mais nem último caminho, não tem mais para onde você ir, você esgota tudo e nada acontece. E aí, quando Vossa Excelência falou sobre, não, o Supremo não vai invadir, eu acho que, embora você tenha conseguido fazer um milagre de falar num tempo tão reduzido, mas para mim, pelo menos, ficou claro que não vai invadir a esfera de nada, não só porque tem o rigor dos pressupostos, mas porque não vai delimitar o conteúdo, não vai adentrar nessa esfera, mas aí mexeu um pouquinho comigo quando Vossa Excelência falou do CNJ, nada contra. Só que, como tudo que a gente está vivendo, a gente tem que ter isso que foi colocado, que foi fantástico, essa monitoração, e aí trazer a sociedade para a consciência, porque a gente só pode falar em cognição e conhecimento e responsabilidade quando se conhece. Você não pode discutir o que você não conhece, você não pode se responsabilizar pelo que você não conhece. Então, o primeiro ponto é conhecer. E para conhecer, você tem que trazer as pessoas para isso. E é difícil. Até aqui dentro do judiciário é difícil, porque a gente não tem nem tempo. A gente fica brigando aqui, vamos botar online, vamos botar online. Entendeu? Então, a minha pergunta é, com referência ao CNJ, poderia delegar ao CNJ, maravilha. Agora, como cobrar do CNJ? A composição que saiu há pouco tempo é público e notório, embora com as melhores das intenções, não conseguia cumprir prazo algum. Existem normas de 140 dias para um processo
com referência a um juiz que esteja afastado, não ultrapassar 140 dias. Tem processos que duram 2 anos e pouco. E aí a questão é, o monitoramento precisa ser para todos ou não? A brilhante fala da doutora Cristina me leva a conduzir a todas as minhas perguntas, eu estou revogando-as. E as perguntas da plateia nem sequer serão lembradas. Bom, então, sobraram 3 perguntas. Antes, eu quero fazer um merchandising rápido de um livro. Não, eu falei que eu já participei aqui do fórum. Isso. E eu fiquei muito feliz com a questão da temática do ativismo judicial. Eu ia fazer o merchandising durante a explicação. Mas eu tratei do tema do ativismo dialógico no meu livro, Dimensões do Ativismo Judicial do STF, que foi lançado aqui no evento sobre ativismo. Mas o merchandising eu ia fazer no meio, mas já que foi... Então, está convidando, e se Deus quiser, em março ou abril, vamos lançar o livro sobre o Estado de Coisa Inconstitucional. aqui na Emerge. Todo mundo aqui da mesa, com exceção do ilustre presidente, todo mundo é da UERJ. Então, isso é uma conspiração. Mas é professor da UERJ. UFRJ. Ah, é? Então tá, eu tenho a minha solidariedade, que eu sou da UF. Bom, então... Perguntas finais para despedida. Olha, são 11h44, então eu estou reduzindo para 2 minutos. A pergunta vou seguir primeiro pela ordem de antiguidade, o mais moderno à frente. Doutor Eduardo Ribeiro, em 2 minutos, a prática estrangeira serve aos nossos padrões? Nem sempre, muitas vezes não. Deve ser contextualizado com um estudo em loco, desde a origem até as consequências na aplicação. E aí, aqueles que não são da tradição estritamente da área, daquela área precisa e da prática, têm dificuldade de fazer essa análise. Por exemplo, a aplicação da eficácia indireta dos direitos fundamentais, como ocorre na Alemanha. Lá tem suas virtudes. É possível aplicar direta ou indireta e optar-se pela indireta. Aqui não funcionaria, porque lá o Tribunal Constitucional tem exclusividade na decisão das matérias constitucionais e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de lá funciona muito bem, diferente da daqui, que é apenas dar ciência ao poder competente nos mesmos casos. O que eu quero dizer é que é necessário estudar a teoria, olhar a prática e o funcionamento do sistema constitucional para poder trazer alguma prática para cá. Então, muitas vezes, não funciona. Esse exercício dá trabalho e tem que ser feito. Muito bem. Do professor Guilherme, o judiciário pode ser o redentor da sociedade brasileira? Pode. O judiciário ocupa hoje uma posição predominante no cenário político institucional brasileiro. Eu acho que 3 temas hoje devem ser estudados, além do próprio ativismo. O ativismo, a questão das políticas públicas, o conhecimento por parte do Poder Judiciário dessas políticas, e o protagonismo judicial. Hoje o Poder Judiciário é protagonista claramente do processo político brasileiro. Eu não acho que deva o Judiciário ser o único responsável por isso. Mas o Poder Judiciário deve ser um ator importante desse diálogo. Eu acho, tal como o professor Carlos Alexandre muito bem colocou, a concepção de separação de poderes hoje é uma concepção que perpassa a ideia dos diálogos institucionais. O Poder Judiciário não deve ser um ator isolado desse processo, mas deve dialogar com outros poderes para que essa redenção possa acontecer. Claro que essa redenção não acontece por um certo fator, mas uma série de atos que vão ser coordenados para isso. Desde que o Poder Judiciário assuma a posição de protagonista, de um ator estratégico nesse diálogo, e saia de uma posição de inércia e busque esse diálogo com outros poderes para que se construa uma solução para o impasse político brasileiro, eu acho que pode ser sim. Muito bem. Delego ao doutor Carlos Alexandre a honra de declarar encerrada a sessão. Não, então, mas antes de responde a minha pergunta. Então, para economizar tempo. Então, eu já estou fazendo a pergunta, quando ele terminar, ele diz, declaro encerrado. Né? Então, vamos lá. Professor, como a prática judicial pode conviver com as crises da democracia, da separação dos poderes e dos direitos fundamentais sociais?
Vamos lá. Eu vou tentar responder a essa e algumas outras indagações que foram feitas 2 minutos. pelos outros palestrantes, mas não sem antes agradecer as palavras gentis da doutora Cristina, que muito me emocionaram, e parabenizar os outros 2 palestrantes. Assim, como que o Poder Judicial pode conviver com crise de representatividade, com a desfunção dos outros poderes e com a questão dos direitos fundamentais sociais, e é importante a questão dos direitos fundamentais sociais, porque todos os processos de direitos de Estado de coisa constitucional envolveram direitos sociais, né, implementação dos direitos sociais e econômicos. Eu acho que assim, o melhor modelo, não existe modelo ideal, mas o melhor modelo hoje realmente é esse dialógico. Isso, para responder isso, eu até inclusive entro na questão do diálogo para dizer o seguinte, mas não é o diálogo que hoje tem sido defendido, importando a questão dos diálogos nacionais para o Brasil. Porque qual é o diálogo que a gente tem hoje? Fala-se que as reversões legislativas das decisões do Supremo é uma forma de diálogo, mas muitas vezes não é um diálogo na construção dos sentidos constitucionais, mas a mera obediência ao que o Supremo decidiu. Muda-se a Constituição para se adequar ao parâmetro de constitucionalidade àquilo que o Supremo decidiu. Isso não é propriamente... É um diálogo no sentido de que evita-se a palavra final do Supremo, mas para evitar essa palavra final, ou seja, uma nova rodada, há a modificação do parâmetro constitucional. Isso é mera obediência. Também não acho que seja diálogo institucional as audiências públicas tal como elas são realizadas hoje. Antes das decisões e com um descolamento muito grande entre a realização das audiências e os julgamentos. Fatos novos surgem, argumentos novos surgem, que são ignorados, e aqueles debatidos nas audiências públicas não são levados em consideração na hora de formular as decisões. Então, assim, não é esse modelo de diálogo. Eu acredito muito mais num diálogo na implementação das decisões. Ou seja, num diálogo sobre a melhor forma de resolver praticamente os problemas sociais brasileiros. E aí eu entro no ponto em relação à questão da legislação processual, se ela permite ou não esse monitoramento. Eu me lembro de como surgiu a reclamação constitucional no Brasil. A reclamação constitucional no Brasil, os constitucionalistas da mesa que sabem melhor do que eu, surgiu como prática jurisprudencial. Foi uma criação jurisprudencial do próprio Supremo como instrumento para assegurar a efetividade de suas normas e garantir as suas competências. Então, a reclamação ela não surgiu por lei, por norma constitucional, ela surgiu por prática jurisprudencial, que depois foi incorporada ao regimento interno e depois constitucionalizado. Eu acho que nós estamos falando de processos complexos, objetivos, em que o Supremo deve buscar que as suas decisões se tornem realidade. Eu não vejo o problema como criação interna desse monitoramento. Eu não acho que, como é algo de organização do próprio tribunal, e para tornar efetiva uma realidade as suas decisões, que tal como ocorreu com a reclamação na década de 50, 60, se eu não me engano, sejam essas audiências públicas e esse monitoramento criadas pela própria Corte. Então, eu não vejo problema em relação a isso, e eu lembro de Owen Fis. Em casos de extrema... Porque, vejam bem, o Estado de coisa constitucional, quando o Lênin falou de senha, ele estava respondendo a mim no diálogo que eu tive com ele no Conjur. E é o que eu disse, declarar o Estado de coisa constitucional é uma mera senha, mera no bom sentido, é uma senha de acesso à tutela jurisdistrutural. O litígio estrutural existe. Quando afirma o Estado de coisa constitucional, é uma senha para ingressar na solução desse litígio estrutural por meio das tutelas estruturais. E aí é o que o Owen Fis diz, diante de casos de grande gravidade como esse, a forma deve seguir a substância. Quer dizer, é a afirmação desses pressupostos de caso de coisa inconstitucional que legitima a atuação criativa do tribunal no que se refere aos seus próprios poderes. Outro ponto. A crítica do Ribas e dos demais que escreveram com ele em relação à DPF 347. Eu concordo em parte com ele em que sentido? A decisão, para mim, foi decepcionante. Foi decepcionante em relação às modificações que se pretendeu ter com relação à interpretação e aplicação das regras de processo penal. Especialmente a questão da inversão que juízes de primeira instância fazem quanto à excepcionalidade da privação de liberdade em prisão preventiva, em vez de prestigiar as medidas alternativas, o que está levando à superlotação carcerária. Mais de 40% dos presos hoje são presos provisórios.
A minha crítica foi essa. Agora, eu não concordo com a crítica dele. Então, Vossa Excelência é a favor da audiência de apresentação. Sim, sim. Não, sim. continua. Eu corro o risco de ser bombardeado aqui. Não vou dar palavra nenhuma. Bem, mas o ponto do Ribas é que não foi dialógica. Eu acho que ele falhou em examinar quais eram os pedidos da cautelar. O pedido de apresentação de planos, diálogo e monitoramento faz parte do pedido final da DPF, não consta da cautelar. Na cautelar, os únicos pedidos, o que foi examinado na cautelar, porque o pedido foi esse, os pedidos foram em relação à interpretação e aplicação do processo penal, à liberação dos recursos do FUNPEN e às audiências de custódia. Então, a parte realmente dialógica, estrutural, de formulação de políticas públicas, é algo que ainda vai acontecer quando do julgamento do pedido definitivo. É algo ainda a se esperar. Então, eu ainda não posso falar do fracasso da DPF no que se refere à tutela estrutural. Em relação ao cuidado com a importação, eu tive esse cuidado quando eu falei dos pressupostos. Um quarto pressuposto forte para a Corte Constitucional Colombiana é a existência de diversas centenas e milhares de tutelas, de ações de tutela na Corte sobre o mesmo tema. De modo que, se a Corte não resolver de uma vez só, ela vai ser inundada por outras e outras ações de tutela, inviabilizando a Corte. Por que eu não elevo esse problema ao Supremo Tribunal Federal? Porque o acesso à jurisdição constitucional na Colômbia para setores fragilizados é muito mais amplo do que no Brasil, em que o artigo 103 e a interpretação que o Supremo deu ao artigo 103 fechou o acesso de entidades de proteção de direitos fundamentais, de sociedade civil. Apenas um exemplo, se bate muitas palmas para a decisão da TPF que autorizou o aborto de fetos anencefálicos como uma tutela de uma proteção à autonomia e à dignidade da mulher. Essa ação só foi possível porque quem propôs foi a Associação de Médicos do Brasil. E o que legitimou a Associação de Médicos do Brasil? A defesa da mulher? Não. Foi porque havia insegurança em relação à classe médica de se decidir ou não sobre o tema. Quer dizer, por causa da pertinência temática e por causa do conceito restrito que o Supremo deu a entidades de classe, para eles é só entidade profissional, propriamente dita, entidade de classe, aquelas associações de defesa de direitos humanos não têm acesso direto ao Supremo. E no caso do recurso extraordinário com repercussão geral, é um instituto totalmente inundado por questões econômicas, administrativas, corporativas, tributárias. As questões verdadeiramente de direitos fundamentais são raríssimas no âmbito da repercussão geral. Então, se eu elevar isso a um critério relevante, eu fecho as portas da tutela por meio do Estado de Coisa Constitucional à violação de direitos fundamentais. Então, na hora de importar o Estado de Coisa Constitucional, eu retirei isso e digo, foi um critério relevante para a Colômbia, mas não se encaixa para o nosso caso. A crítica do Lênio em relação ao apelo ao legislador, eu não sei, assim, o Lênio critica por criticar. Se não foi ele que criou, ele não vai gostar, ele vai criticar. Ponto. Ponto. Não, mas ele tem um papel importantíssimo de levantar as grandes discussões. Agora, no caso do apelo ao legislador, são dois pontos que eu falo. Primeiro, o apelo ao legislador é o apelo ao legislador alemão, que é um congresso que tem lá, né, um departamento de estudiosos que eles falam da futurologia de Karlsruhe, ou seja, que estudam a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão de forma preventiva, de modo que o Congresso não edite leis, preocupado com seu capital institucional, não edite leis que serão declaradas inconstitucionais pelo tribunal. E quando o tribunal faz o apelo ao legislador, o Congresso cumpre. Vide os casos de mandado de injunção no Brasil, vide a declaração de inconstitucionalidade de criação de municípios por falta de lei complementar e vide tantos outros. O Supremo cansou de fazer apelos ao legislador e o nosso Congresso não faz. Mas eu acho que há um erro dogmático do Lênio aqui. O apelo ao legislador não é uma declaração de constitucionalidade. No apelo ao legislador, o Tribunal Constitucional diz a situação ainda é constitucional, mas se tornará inconstitucional. Por favor, remedie. No Estado de Coisa Constitucional é o contrário. A declaração é de uma inconstitucionalidade insuportável, que, tanto do ponto de vista dogmático, não admite mais um apelo ao legislador, pura e simplesmente, como do ponto de vista prático, requer essa atuação conjunta. Então, assim, eu não concordo com essa crítica dele. Eu apenas concordo com a crítica que deve ser levada sempre em relação a ter rigor na caracterização do Estado de Coisa Constitucional. Encerrando agora. Não, Não dá hora. Não, tá.
E o último ponto meu é a questão do ativismo dialógico. No meu livro, eu defendo que existem algumas dimensões do ativismo. Uma delas é o estrutural. Só que, para mim, o ativismo não é algo necessariamente ilegítimo. Você não define o ativismo a prioristicamente como legítimo ou ilegítimo. Isso depende de uma série de variáveis que eu não vou tratar aqui. Mas o ativismo que se faz no estado de coisa constitucional é tipicamente um ativismo estrutural, que é o ativismo em que o judiciário interfere efetivamente em campos que seriam próprios dos outros poderes, mas há um quadro de necessidade para essa interferência. Agora, para ser legítimo, por isso que eu disse que não é a priori, depende de como o ativismo é realizado, ele precisa ser dialógico. No meu livro eu digo que o único ativismo a prioristicamente ilegítimo é o antidialógico, é o que exclui os outros poderes do campo de decisão. Esse ativismo estrutural, ou seja, de tutela estrutural, com monitoramento e debate, ele é também dialógico, e por isso eu caracterizo ele como um ativismo estrutural dialógico na minha tese de doutorado. Obrigado por todos e agradeço mais uma vez a oportunidade. E declaro encerrado.